Você já chegou em algum lugar e se perguntou como chegou lá? Cientistas acreditam que podem ter encontrado a resposta com pesquisas que mostram que os seres humanos se agrupam como ovelhas e pássaros, subconscientemente seguindo uma minoria de indivíduos. E aí pessoal, tranquilo? Chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais esse bate-papo, esse roteiro. Fizemos um ajuste nele, demos uma olhadinha e vamos apresentar para vocês agora. Nós estamos chamando ele de Ovelhas em Roupas Humanas. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Os resultados de um estudo mostram que são necessários apenas uma minoria de apenas 5% para influenciar a direção da multidão, e que os outros 95% seguem sem perceber. As descobertas podem ter implicações importantes para direcionar o fluxo de grandes multidões, principalmente em cenários de desastre, onde a comunicação verbal pode ser difícil. Existem muitas situações em que essas informações podem ser usadas com bons resultados. Em um extremo, ele poderia ser usado para informar estratégias de planejamento de emergência, e no outro, poderia ser útil na organização do fluxo de pedestres em áreas movimentadas. Em uma série de experimentos, grupos de pessoas foram solicitados a caminhar aleatoriamente por um grande salão. Dentro do grupo, alguns selecionados receberam informações mais detalhadas sobre como caminhar. Os participantes não tinham permissão para se comunicar, mas precisavam ficar ao alcance de outra pessoa. As descobertas mostram que em todos os casos, os indivíduos informados foram seguidos por outros na multidão, formando uma estrutura auto-organizável, semelhante a uma cobra. Todos nós já estivemos em situações em que somos levados pela multidão. Mas o interessante dessa pesquisa é que nossos participantes acabaram por tomar uma decisão de consenso, apesar de não terem permissão para conversar um com os outros ou gesticular. Na maioria dos casos, os participantes não perceberam que estavam sendo liderados por outros. Outras experiências no estudo usaram grupos de tamanhos diferentes, com diferentes proporções de indivíduos informados. Os resultados da pesquisa mostram que, à medida que o número de pessoas na multidão aumenta, o número de indivíduos informados diminui. Em grandes multidões de 200 ou mais, 5% do grupo é suficiente para influenciar a direção em que ele viaja. A pesquisa também analisou diferentes cenários para a localização dos indivíduos informados para determinar se o local onde estavam localizados influenciava o tempo que a multidão seguia. Inicialmente, começamos a analisar a tomada de decisão por consenso em humanos, porque estávamos interessados em migração de animais, principalmente aves, onde pode ser difícil identificar os líderes de um rebanho. Mas isso só mostra que existem fortes paralelos entre o comportamento de agrupamento de animais e as multidões humanas. Esse foi rápido, viu pessoal? Um texto que eu achei interessante, né? Como a gente é influenciado sem perceber, né? E aí o texto fala que exatamente 5% pode influenciar a direção de uma multidão. 5% das pessoas de uma multidão influenciam os rumos daquela multidão. Que interessante isso, né? E é claro que tem uma utilidade, pelo menos uma que o texto coloca, né? Que é direcionar fluxos em momentos de desastre, né? Aquelas grandes multidões, já que a verbalização vai ser mais complicada. Então, se a gente tiver condição de através desses estudos, preparar pessoas que possam direcionar essas grandes multidões, pode ser um benefício na hora de evacuar numa situação de desastre. E ficou aí, digamos assim, constatado, né, que nós somos levados pela multidão, né? E muitas vezes não percebemos que estamos sendo liderados por outros. E aí foi verificado um forte paralelo entre agrupamentos de animais e as multidões humanas. Os comportamentos são bem semelhantes, né? Achei bem interessante o texto, ele é bem rapidinho, mas eu deixo aí para que vocês degustem, deem uma olhadinha, aproveitem, tirem suas conclusões, né? Percebam se está sendo guiados, né, liderados pela multidão, por outros. O mais agradecer, se gostou, divulgue Pensar com Liberdade aí nas suas redes sociais, com seus amigos. Deixe o seu like, o seu joinha. Agradeço muito, valeu, obrigado.